Bom dia, pessoal. Então, hoje vocês vão abrir lá na página 15 do livro de vocês. Casos especiais de entalpia, ok? Lá na página 15, ele inicia falando como devem estar a entalpia de cada uma das substâncias. Então, primeiro, relembrar novamente, entalpia é energia. Então, o padrão de uma substância corresponde à sua forma pura. Na forma pura, ele deve estar numa pressão atmosférica de 1 atm, que é aquela ao nível do mar, e temperatura de interesse, a qual normalmente é 298 Kelvin, ou 25 graus Celsius, ok? Aí ele coloca para vocês ainda, na página 15, alguns elementos e coloca o exemplo para vocês que o valor da entalpia da substância simples no seu estado padrão é zero. Ok? Então, a partir do momento que começar a acontecer uma reação química, que vai acontecer a variação de energia. Enquanto as substâncias estão no seu estado padrão, o valor atribuído para a energia é igual a zero. Primeira energia que nós temos aí, entalpia de formação. Então, anotem lá na frente. Corresponde à variação da entalpia para a reação que forma 1 mol de uma substância. Então, ele já tem aí para vocês no azul, mas é para vocês de uma forma mais reduzida. Se vocês quiserem anotar, igual a gente sempre fazia na sala, anota aí na frente, de entalpia padrão de formação. Então, corresponde à variação para a reação que forma 1 mol de substância. Então, olha só o exemplo. Então, eu tenho aqui a reação da água, formando aqui apenas uma molécula de H2O. Segundo exemplo, carbono mais oxigênio, formando apenas uma molécula de CO2. Nitrogênio mais oxigênio, formando apenas uma molécula de NO. Então, na entalpia de formação, corresponde à quantidade de energia necessária para formar 1 mol de qualquer substância. Aí na página 16, ele traz para vocês o valor da entalpia de formação de várias substâncias. Professora, precisa decorar essa tabela? Não, tá? Essa tabela vocês poderão utilizar lá nas outras aulas, quando nós começarmos a fazer os cálculos da variação da energia. Então, marquem aí a página 16, vocês ainda vão utilizar ela e muito, ok? Entalpia padrão de combustão. Então, o que significa isso? A entalpia padrão de combustão corresponde à energia liberada. Então, se é queima, ele vai liberar energia. Lembra? Reação exotérmica. Completa de 1 mol de qualquer substância. Então, olha só, ele coloca um exemplo aqui de duas reações. Duas reações de combustão do metano e do propano. Então, a reação de combustão, ela é fixa, composta por um combustível, tá? Nesse caso aqui, os combustíveis são o metano e o propano. O comburente sempre é o oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, o que vai mudar numa reação de combustão? O combustível. O resto da reação sempre será igual. E outra coisa também é o balanceamento. Então, depois de fazer uma reação de combustão, vocês precisam realizar o balanceamento, ok? Entalpia de neutralização. Então, vocês já estudaram lá nos sais que a neutralização ocorre quando eu junto um ácido com uma base, formando sal e água, certo? Então, na entalpia padrão de neutralização, vai corresponder à energia liberada na formação de 1 mol de água, a partir da neutralização entre um ácido e uma base. Olha lá o exemplo. Então, eu tenho HCl, que é um ácido, NaOH, que é uma base, formando um sal, NaCl, mais água.
Então, para neutralização, corresponde à energia liberada na formação de 1 mol de água, certo? Agora é a vez de vocês, tá? A sua vez. Vocês vão realizar as atividades da página 17. Antes, a prof vai fazer uma orientação para o exercício 1. Se alguém tiver alguma dúvida nas letras C, D e E, vocês avisam, tá? Vai falando aqui no grupo que a professora vai auxiliando vocês. Então, primeiro, para a letra A. Na letra A, vocês devem representar as equações termoquímicas de todas essas reações. Então, CH4, C3H8, C4H10, C8H18, CH3OH e C2H5OH. Então, vocês vão representar a equação termoquímica de combustão. Para resolver, primeira coisa que vocês precisam saber, qual é a reação fixa de combustão? Essa daqui, ó. Combustível mais comburente, formando gás carbônico e água. Professora, o que vai mudar nessa reação? Só o combustível. Então, cada vez que você fizer a reação, vai ser um combustível diferente, e são esses que está aí na tabela na página 17. Quem é o comburente? Gás oxigênio. Como que eu represento o gás oxigênio? O2. Gás carbônico, que vocês já devem saber, que é CO2, e água, que é H2O, certo? Então, olha o primeiro exemplo. O combustível, o primeiro que a professora pegou foi o da tabela, CH4, mais gás oxigênio, que é o comburente, formando CO2 mais água. Terminei a minha reação? Ainda não. O que está faltando? Balanceamento. Qual é a regra do balanceamento? Tudo que tem de um lado da reação tem que ter igual do outro lado, ok? Então, um carbono. 4 hidrogênios, que número multiplicado por 2 vai dar 4 hidrogênios no lado dos produtos? 2. E agora eu vou fazer o oxigênio. 2 oxigênios no CO2, 2 oxigênios na água. 2 mais 2, 4. Que número multiplicado por 2 vai dar 4 no oxigênio? 2. Então, a minha reação balanceada vai ficar da seguinte forma. Então, na letra A, queridos, façam no caderno, porque não vai caber aí no livro, tá bom? Porque são várias equações e na letra B vocês vão ter que fazer os cálculos. Então, para a letra A, vocês vão fazer essas reações para todos os combustíveis citados na tabela aí da página 17. Para a letra B, ele pede para que vocês calculem a quantidade de energia por grama. Então, deve fazer também para cada combustível. Então, primeira coisa, calcular a fórmula molecular. Então, a fórmula molecular do CH, a massa molecular, né? Não fórmula, desculpa. A massa molecular do CH4 é 16 gramas. Qual é a energia de 16 gramas? Eu olho lá na tabela, 890. Mas ele quer saber em quanto? Em 1 grama. Coloco o X. Então, olha aí que a professora colocou. Vocês vão fazer isso para todos os combustíveis. Depois, vocês vão dizer qual é o que libera a maior quantidade de calor por grama, certo? Qualquer dúvida, a professora vai estar disponível para auxiliar você.